Vamos lá, pessoal. Acho que deixa eu só parar aqui a transcrição, porque senão fica aqui enjoado, fica muito pesado o vídeo. Vamos lá. Boa tarde a todos, né? Ao nosso colega aqui, Rafael, que está assistindo ao vivo com a gente. Meu nome é Débora, né? Débora Gismonte. A gente hoje vai começar a falar sobre recurso administrativo aqui nas nossas trilhas do NPJ, né? O EP4, que é o NPJ que trata aqui da disciplina, né, das matérias relacionadas ao direito constitucional. Então, na maioria das nossas trilhas, elas serão voltadas aí aos temas, né, ligados ao direito constitucional. Hoje a gente começa a nossa trilha, a gente vai começar falando sobre recurso administrativo, né, é o tema aqui da nossa aula de hoje. Algumas outras trilhas estão agendadas já para as próximas semanas, só um minutinho, para as próximas semanas, e isso, tá bom, claro, e a gente vai acompanhando aí. O que acontece, né? O tema da aula de hoje, o tema dessa trilha é recurso administrativo. E a primeira coisa que a gente precisa aqui saber, né, para se situar, é o artigo 5º da nossa Constituição Federal. Então, o artigo 5º da Constituição Federal, né, a gente fala inciso 55 lá da Constituição, garante a todos os recursos, garante a todo cidadão, todo sujeito, todo indivíduo, os recursos administrativos, os recursos na esfera judicial, para que eles possam levar, né, a gente fala de recurso, então significa que um processo, ele já teve seu início, né, nós já tivemos início aí com um processo no qual o interessado não teve aí a satisfação do seu direito, e a Constituição garante a todas essas pessoas, né, todo cidadão, a todo sujeito, esses recursos na esfera administrativa e esfera judicial. Então, a gente está aqui hoje tratando dos recursos na esfera administrativa, né, que está lá no artigo 5º, inciso 55 da nossa Constituição Federal. E aí eu pontuei, né, fiz uns itens aqui para a nossa aula, porque a primeira coisa que a gente precisa saber a gente está falando da Constituição, né, uma espécie de petição, uma espécie de ato na esfera administrativa, né, interposta, feito pelo sujeito, mas que tem previsão na Constituição. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que isso, né, esse ato, esse recurso, ele é considerado, né, uma cláusula pétrea, né, uma garantia fundamental, que a gente chama, uma garantia fundamental, ou seja, uma garantia do cidadão de que ele, a partir do momento em que ele está inconformado, em que ele não está satisfeito com a decisão que a ele foi dada, né, seja no processo administrativo, como é o caso da aula de hoje, seja no processo judicial, ele tem aí o direito, né, ele tem a garantia, o direito fundamental de interpor um recurso e solicitar e pedir, né, uma nova verificação, uma nova análise, uma nova rediscussão daquela matéria na qual esse sujeito está questionando. Então, a gente tem lá artigo 5º da Constituição, cláusula pétrea, garantia fundamental, e algo também que está dentro da nossa Constituição Federal e que é importante, é a gente saber que esse recurso, ele independe, ou seja, independe de pagamento, né? Isso normalmente é cobrado muito em prova, é cobrado muito nas provas no sentido de tentar fazer com que o sujeito, para que ele interponha o recurso, ou para que ele interponha na esfera administrativa, né, ele questione, ele peça uma nova análise da matéria na esfera administrativa ou na esfera judicial, esse sujeito tem aí como exigência um pagamento prévio de determinado valor, ou de determinada percentual, ou de determinada quantia. Cuidado que tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial não há nenhum pagamento, ou seja, você não precisa fazer o quê? Você não precisa pagar
você não precisa deixar consignado, ou você não tem a obrigatoriedade de dar um percentual para que você tenha o direito de interpor esse recurso. Como eu disse acima, recurso é uma garantia fundamental do cidadão, é considerado uma cláusula pétrea. O que a gente entende disso é que o legislador constituinte derivado não pode limitar nem mesmo abolir aquele direito, ele só pode trazer mais amplitude ao direito fundamental, ao direito considerado cláusula pétrea. Então, aqui, né, deixa eu só confirmar aqui, tá direitinho. Aqui, independe de pagamento. E isso foi confirmado, inclusive, na súmula vinculante número 21, que é lá, né, súmula vinculante é do Supremo Tribunal Federal, né, só o Supremo que tem competência para publicar, né, súmulas vinculantes. A gente tem aí a súmula vinculante para o processo, para o recurso administrativo, e a súmula 28 para os casos de processo, para os casos de recurso judicial. Aí você vai me perguntar assim, professora, então significa que em nenhuma hipótese nós tenhamos essa exigência, né, de dar algo, de deixar algo, de entregar um percentual para que eu possa interpor esse meu recurso. A gente não pode dizer que nunca, em direito todo nunca é muito relativo, né? Nunca, nunca é nunca mesmo. Mas, com afirmação, a regra quase que majoritária é você poder levar à instância superior o seu recurso sem que você precise, né, sem que você tenha uma exigência de depósito prévio ou de pagamento prévio de qualquer determinada quantia. Mas a gente não pode esquecer do processo de execução fiscal, né? Então, nós temos no nosso direito, isso aqui é um processo judicial, não estaria, óbvio, dentro aqui do meu recurso administrativo, mas é um plus, né? Já que a gente está tratando de recurso, não custa nada, né, fazer essa observação, no sentido de que, em regra majoritária, nós não temos mesmo que nenhuma exigência de depósito prévio para fins de recurso. Ou seja, eu posso estar insatisfeita, eu posso não concordar com a decisão que a mim foi entregue, né, foi dada, e mesmo assim eu posso recorrer, salvo na execução fiscal. Por quê? Porque, de acordo com o artigo 8 da LEF, né, Lei de Execução Fiscal, 8.000, Lei 6.830, de acordo com a LEF, lá a partir do artigo 8º, o devedor na execução fiscal, para fins, não é nem de recurso, tá, gente? Mas é para fim de contestar mesmo, dele falar nos autos, dele aparecer, a primeira oportunidade dele falar nos autos, ele vai ter que trazer aí uma penhora de bens. Então, nós temos, em regra, na execução fiscal, que são os embargos, exatamente. Na execução fiscal, a gente chama a contestação, né, o primeiro ato do devedor falar no processo judicial, cuidado para não confundir aqui, né? A primeira oportunidade do devedor falar nesse processo judicial é por meio dos embargos à execução. E, de acordo com o artigo 8º seguintes, lá da LEF, né, esses embargos à execução fiscal, eles precisam aí de penhora, né, de depósito prévio. Você precisa deixar um bem em garantia do juízo para que você tenha essa oportunidade de falar, para que você tenha essa oportunidade de contestar, né, dito em sentido amplo, lá na execução fiscal. Mas aqui a gente está no recurso administrativo. Então, posso dizer com firmeza, com segurança, de que no processo administrativo, e principalmente para fins de recurso, eu não tenho depósito prévio, não tenho penhora, não tenho percentual. E aí eu chamo muita atenção para os senhores, por quê? Porque isso é cobrado normalmente em prova, né? O sujeito lá que quer questionar determinado auto de infração, uma multa, por exemplo, né? E a gente está aqui em recurso administrativo, poderia ser uma multa de trânsito, né? Você passa lá no sinal, no sinal fechado ou acima da velocidade permitida, a você vai ser entregue, né, um auto de infração, vai chegar na sua residência lá um auto de infração, e esse auto de infração ele tem um prazo para que ele possa, né, para que você possa responder e dar o seu
contraditório quanto àquele auto de infração estabelecido. Mesmo nesse caso, eu não tenho que pagar, eu não tenho exigência de nenhum depósito prévio. A súmula vinculante 21 ela já é muito clara quanto a isso. Então, a gente só fica aí mesmo com essa observação da execução fiscal, só cuidado. A execução fiscal é judicial, né? A gente está falando já na esfera judicial, mas é uma das poucas exceções que nós temos nas quais eu preciso dar um bem à penhora para fins de contestar, para fins de falar dos autos desse processo. Então, seguindo aqui, né, estamos em recurso, artigo 5º da nossa Constituição. Podemos também, né, mencionar dentro desses itens de recurso administrativo o contraditório e ampla defesa, né? Vamos lá. Todo processo administrativo, todo recurso, todo processo, seja na esfera judicial, seja na esfera administrativa, necessita aí de contraditório e ampla defesa. Então, o sujeito vai ser normalmente notificado, né? Notificado, para fins de interpor aí o seu recurso e ele apresentar as razões pelas quais ele não concorda com aquela decisão que lhe foi dada. Isso faz parte do que a gente chama de contraditório. Cuidado que muita gente acha que por ser na esfera administrativa, as pessoas têm muita dificuldade de visualizar processos administrativos, né? E aqui a gente falei aqui do auto de infração, mas poderia ser, por exemplo, um servidor público que está com um processo administrativo em andamento, porque cometeu algum determinado tipo de ilegalidade, ou para investigar mesmo alguma falta desse servidor. A gente, em todas essas, em todas essas esferas, né, em todas essas temáticas, nós estamos diante da esfera administrativa, tá? Tudo bem? Então, tá lá. Contraditório e ampla defesa é garantia, seja no processo administrativo, seja no processo judicial. Para a gente agora vai interessar o processo administrativo, que é o tema aí da nossa trilha, que é o tema da nossa aula, tá bom? Então, mesmo aqui no processo administrativo, no recurso administrativo, eu vou ter a oportunidade de contradizer, né, e de fazer uma defesa de forma ampla. Só cuidado com uma coisa, gente. Nos processos administrativos, a figura do advogado, ao contrário do processo judicial, a figura do advogado, ela é o quê? Dispensável. Ah, como assim, professora? Olha o que eu vou dizer, né? Lá no processo administrativo, muitas das vezes, por ser um processo menos custoso, por ser um processo mais rápido, né? A figura do advogado, ela é o quê? Facultativa. Não, cuidado só para você não confundir a falta de defesa com a defesa feita pelo advogado, ou melhor, a falta de defesa por advogado com o quê? Com a falta de defesa técnica. Presta atenção, o Supremo já entendeu, né, que a figura do advogado no processo administrativo, repito, no processo judicial não, mas no processo administrativo, a figura do advogado, ela é dispensável. E por que o Supremo deu, né, quando ele editou a súmula vinculante, salvo engano, a súmula vinculante 8 ou 11, já vejo para vocês certinho, mas tem uma súmula, inclusive, que trata, né, dos processos administrativos e da dispensabilidade do advogado nesse caso. Por qual foi o motivo que levou o Supremo a dispensar? Porque você vai falar, mas advogado é o sujeito indispensável à justiça, né? Tudo bem. Só que muitas das vezes os processos administrativos, eles lidam com matérias mais simples, com matérias nas quais o sujeito que precisa contraditar, ele não tem oportunidade de pagar advogado. Ah, como assim? Imagina que eu sou uma servidora pública, né? Sou uma servidora pública, trabalho aqui no Antônio Pedro, sou enfermeira e estou sendo questionada por algum ato, alguma ilegalidade ou algum medicamento que foi, né, prescrito e que foi ministrado em determinado paciente, e a mim foi aberto um processo administrativo
né, para analisar um PAD, que a gente chama, né? Se for Antônio Pedro, que é um hospital federal, provavelmente eu vou estar aí sujeita às regras da Lei 8.112, né? Então, a partir lá do artigo 111 da Lei 8.112, já tem lá as regrinhas do processo administrativo para os funcionários públicos, né, da esfera federal. Então, estou sendo analisada, a mim foi aberto um processo administrativo, beleza? Só que para eu me defender nesse processo administrativo, se fosse obrigatória a presença do advogado, seria muito custoso para mim. Às vezes, o impedimento ou a obrigatoriedade de eu ter advogado faria com que eu não tivesse um contraditório. Percebeu? Então, o que o Supremo decidiu é o seguinte: olha, a presença do advogado, ela é o quê? Facultativa. Se você tiver condições e se você quiser se defender por meio de um advogado, você pode. Minha mãe, por exemplo, é servidora aqui do Estado. Durante um tempo, ela teve 3 matrículas, que é ilegal pela Constituição Federal, né? E quando o Estado descobriu as 3 matrículas, na época, ela precisava das 3 matrículas para, né, receber um salário melhor, eles chamaram ela, citaram ela e deram a oportunidade dela escolher, exatamente. Agora, você imagina se tivesse que ser obrigatório, porque estava aberto o PAD, porque já tinha um processo administrativo aberto para que analisasse as 3 matrículas, até para você saber se aquelas matrículas são legais ou ilegais, você precisaria do PAD, né? Agora, você imagina se precisasse de defesa técnica por advogado. Ela teria que contratar um advogado, pagar honorários de sucumbência, pagar honorários, né, advocatícios, e aí ia ficar muito mais custoso. O que ela fez foi uma carta, né, ela mesma escreveu, dizendo qual seria a matrícula que ela gostaria de ficar, e, portanto, eles excluem a que ela não optou. Simples assim, sem nenhum outro custo. Por isso que o Supremo decidiu o seguinte: o contraditório à ampla defesa, ele é permitido, aliás, ele é uma garantia constitucional, aliás, ele é uma cláusula pétrea, porém, a presença do advogado é que é facultativa, é que é dispensável. Aqui a mesma coisa, né? Que estamos tratando de recurso administrativo. Se você quiser optar por levar sozinho aquela seu processo administrativo, você vai poder optar por fazer essa opção. Tudo bem? Segundo ponto aqui, né? A gente falou aqui até então do artigo 5º. O segundo ponto aqui importante é a gente saber que a nossa jurisdição no Brasil, né? Nós temos uma jurisdição una. O que é isso e por que isso é importante aqui no recurso administrativo, né? Que é o tema aqui da nossa aula. No Brasil, nós só temos um órgão responsável ou um órgão competente que possa decidir com força de coisa julgada material, que é quem? Que é o judiciário. Então, quando eu digo a vocês o seguinte, que a nossa jurisdição é una, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: a esfera administrativa no Brasil, ela existe. Claro, senão a gente não estaria estudando o tema, nós não teríamos 8.112 tratando de processo administrativo, nós não teríamos a Lei 9784 tratando de processo administrativo. Concorda comigo? Beleza, a jurisdição, ou melhor, a instância administrativa, ela existe. Ok, isso ninguém discute. Mas o que eu quero que vocês entendam é: a instância administrativa ou a esfera administrativa, ela não tem competência de julgar com força de coisa julgada material, ou seja, de pôr fim ao processo. Você pode até dizer assim: ah, mas eu recorri, estou satisfeito e não quero mais nenhum recurso, não vou precisar mais recorrer. Tudo bem, mas aí foi uma opção sua por estar satisfeito de não ter ido à esfera judicial, né? Então, você também não precisa ir nas duas esferas. Mas o que a gente precisa saber é que, diferente de alguns países europeus, como França, Inglaterra, né? Alguns outros países da Europa, a nossa jurisdição é una. O que significa jurisdição una?
somente o Poder Judiciário pode julgar com força de coisa julgada material, ou seja, por fim, de forma definitiva ao processo. Ah, mas como assim? O que significa isso? Significa que, se você tem um processo administrativo, não ficou satisfeito, você vai fazer um recurso e dentro da esfera administrativa, de acordo com a Lei 9784, tem três, como se fala, três degraus aqui dentro da esfera administrativa em que você pode se socorrer, né? Que você pode andar, ou seja, interpor o seu recurso. Ah, mas fiquei, ou seja, indeferido ou fiquei insatisfeito, posso ir à esfera judicial? Pode. Por quê? Porque a esfera administrativa, ela não tem essa força de coisa julgada material. Eu não posso fazer o caminho inverso, né? Se eu entrei com processo no judiciário, já esgotei todos os recursos na esfera, né, do Poder Judiciário e lá minha decisão transitou em julgado, eu não posso rediscutir a mesma matéria, até porque não faria muito sentido. Normalmente, quando você entra com um processo judicial, você acaba abrindo mão do processo administrativo, né? Então, você não teria como ir para fazer o caminho inverso. Mas o que eu quero que vocês entendam nossa jurisdição é única. E quando eu falei dos países europeus, né, da França e alguns outros países, lá na França, por exemplo, a gente tem jurisdição dentro do poder judiciário, mas a gente tem também corte administrativa. Jurisdição dentro de uma esfera administrativa, onde eu posso escolher se eu resolvo o meu processo aqui e esse processo ele chega ao fim com contraditório, contra defesa, com todas as garantias, né? Eu tenho aí e estampo o processo. Se quer, eu posso me socorrer do judiciário. Por quê? Porque lá a jurisdição é dualista, que a gente fala, né? Não é uma jurisdição una. Aqui não. Aqui a nossa jurisdição é una. O que significa isso? Só um órgão é competente para julgar com força de coisa julgada material, ou seja, encerrar o processo de forma definitiva. Tudo bem? Foi? Alguma dúvida? Não? Então, seguindo aí para o próximo passo, quais são os requisitos, né, desse recurso administrativo? Cuidado para a gente não achar que a esfera administrativa ela é menos importante do que a esfera judicial. E, por conta disso, algumas garantias do sujeito deveriam ficar o quê? Deveriam ficar esquecidas. Nada disso. Nesse meu processo administrativo, eu tenho que ter imparcialidade do julgador. Cuidado que aqui é do julgador, né? Porque não é a imparcialidade do juiz. Eu tenho que ter recurso tempestivo. Ó, o que significa isso? Em regra, eu tenho lá 10 dias, isso. Artigo 58 da Lei 9784. Em regra, você tem 10 dias, né? A gente já vai falar da lei. Em regra, você tem 10 dias para o recurso. Se o órgão, né, responsável por aquele processo administrativo te der, normalmente infração de trânsito, são mais dias, né? Você tem ali a 9784. A 9784 ela é o mínimo, né? Você não teria como dar 5 dias para o sujeito se defender. Como ela é uma lei, uma norma geral, aplicável à esfera federal, muitos entes da federação, que a gente já vai falar de competência, utilizam ela, e ela traz aí um prazo mínimo de 10 dias para que você possa interpor o seu recurso. Mas poderiam ser 20, depende da municipalidade, depende do estado, né? A gente já vai falar isso, da legislação de cada ente da federação. Mas, de fato, o mínimo são 10 dias. E aí a gente tem que ter um recurso ou uma decisão, né, motivada, claro. Porque pensa só você que está querendo recorrer, se você não tem do órgão julgador que estava com o seu processo uma decisão motivada, fundamentada, com os dispositivos legais, como é que você vai fazer o seu contraditório e ampla defesa? Como é que você vai recorrer
sem você saber quais são os critérios para o seu recurso, percebeu? E eu falo isso porque, por exemplo, olha, eu há pouco tempo atrás, eu fiz uma prova para, tem bastante tempo, aliás, né, para o mestrado da UERJ, em tributário. Já tinham dito, né, algumas vezes que o mestrado da UERJ, né, não era muito fácil, né, no sentido de conhecimento lá dentro, tudo, mas enfim, fui fazer. E aí, quando eu fui, né, pegar meu resultado, eu tinha ficado com uma nota muito próxima à nota que precisava para entrar, acho que eu precisava de 7, eu fiquei com 6,2, alguma coisa assim. E eu fui lá na UERJ, porque o recurso era presencial, fui lá para recorrer. Chegou lá, minha prova não tinha um rabisco. Eu não tinha um arranhão na minha prova. O que significa isso? Eu não sabia quais eram os requisitos para que eu pudesse fazer o quê? Contraditório e uma defesa. Quais eram os requisitos, ou o que eu errei na questão 1, o que eu errei na questão 2, o que eu errei na questão 3, para que eu possa fazer um recurso fundamentado e um recurso de fato com a garantia constitucional que me cabe. Percebeu? Eu não tinha. Eu tive que parar e fazer recurso de todas as questões, todas, porque a prova não tinha sequer um rabisco. Você não sabia onde tinha errado, você não sabia o que estava errado. O grau de que ele atribuiu para você. Exatamente, o grau que ele atribuiu, a gente só sabia de uma nota geral, que eu tirei 6,2. Tá bom, mas tirei 6,2. Nessa questão eu fiquei com quanto? Né? Nessa questão aqui, foi o quê? Erro de português? Né? Você não sabia se era nem matéria, se era erro de português. Então, cuidado, porque às vezes o sujeito, né, o indivíduo acha que está na esfera administrativa e por estar na esfera administrativa a gente tem que abrandar as regras do ordenamento jurídico. Nada disso, aqui a gente também vai ter que se utilizar de uma decisão motivada. Até porque se o órgão julgador não te der uma decisão fundamentada, você não vai poder se utilizar da garantia constitucional de recurso, de contraditório, de ampla defesa. Tudo bem? Então, está aí algumas questões ligadas à nossa Constituição Federal. O que mais a gente precisa aqui saber de recurso administrativo? Vamos lá, eu vou apagar, vou ter que apagar aqui porque eu esqueci o meu piloto, mas não tem problema não. Vou deixar ali do ladinho. E o que a gente precisa aqui? Lei 9784. Vamos lá comigo. Não tem problema não, que depois eu dou um jeito aqui. Terceiro ponto, então, Lei 9784. O que é essa lei aqui? Né? Acho que nessa lei fala que a linguagem tem que ser clara, objetiva. Exatamente. Sobre isso. Até porque você não vai precisar de quem? Do advogado, né? Você não vai precisar da figura do advogado. E como você não precisa da figura do advogado, a linguagem, né, do órgão, né, do sujeito que é competente para decidir, ela tem que ser a mais clara possível, tem que ser a mais próxima a uma linguagem transparente para que você possa exercer o seu contraditório, para que você possa exercer a sua ampla defesa, né? Então, essa lei 9784, primeiro de tudo, ela é uma lei geral, né? Ela é uma lei geral, ela é uma lei federal. E quando eu digo federal, eu não estou dizendo, cuidado com isso, que essa 9784 ela vai se aplicar a todos os entes da federação, não. Eu estou dizendo que ela é uma lei geral, por quê? Porque estados e municípios podem utilizar das suas normas específicas, mas vai sempre tendo que observar a lei geral, porque se a União tem um processo administrativo, imagina a figura aqui, eu vou até dar um exemplo de uma decisão do Supremo recente, que ficou muito claro isso. Imagina uma figura que está recorrendo, vamos imaginar, de uma multa de trânsito, porque ele cometeu aí uma ilegalidade numa rodovia, numa BR-101, que é uma rodovia federal, e uma multa de trânsito que foi feita, que foi praticada, né, um auto de infração praticado numa rodovia estadual. Você não pode ter disparate nas duas leis. É claro que o órgão estadual, né, o ente, e o município, eles vão poder legislar a sua norma específica.
Até porque nós vamos entrar aqui numa coisa chamada de competência quê? Competência concorrente. O que? Concorrência é ótimo, né? Ó, de um direito administrativo que não sai da minha cabeça. Competência concorrente. O que é competência concorrente? Está lá no 24 da Constituição Federal. É aquela competência na qual todos os entes da federação eles podem legislar sobre a matéria, sendo que a União legisla a norma o quê? Geral, estados e municípios a norma o quê? Específica. Então, eu vou ter um processo administrativo, eu estou aqui em Niterói, eu vou ter um processo administrativo aqui. Sobre o seu procedimento, exatamente. Por exemplo, é o que a gente estava falando do prazo. Lá na norma geral, tem 10 dias de acordo com 58 para você fazer o nosso quê? Recurso administrativo. Mas o município de Niterói poderia ter uma norma estabelecendo 15 dias? Podia. Às vezes depende da municipalidade. Às vezes, determinado município que não tem, por exemplo, uma internet tão já, os munícipes, nós não podemos nunca nos esquecer do tamanho do nosso país, né? Então, a gente está aqui, eixo Rio de São Paulo, ficar sem internet para a gente parece algo estratosférico, mas tem muitos municípios onde a internet ainda não é aquela mil maravilha. Então, você coloca um prazo mais longo, exatamente para que o sujeito possa ir pessoalmente, possa fazer o recurso, possa levar o documento, porque ele vai ter que fazer praticamente tudo de forma o quê? Manual, né? Então, eu posso ter isso em algum município, porque eu não posso ter menos do que a lei geral oferece, tá? Então, nós temos aí a lei 9784, que é a lei geral, né, aplicável à esfera federal, no caso, à União, estabelece aí a norma geral e cada estado e cada município vai poder estabelecer o seu processo administrativo e, claro, o seu recurso também, né? Vai dizer qual é a instância competente, para quem você tem que endereçar, vai dizer quanto tempo tem para ser sujeito dar a decisão dele, né? Então, nós temos aí todas essas situações. Uma coisa, uma questão que chegou no Supremo, né, que foi julgada até recentemente, na Lei 9784, diz que esse processo administrativo, ele decai, né, do seu direito, o sujeito perde o direito lá, a administração perde o direito lá, o sujeito perde o direito de interpor recurso administrativo no prazo de 5 anos. Então, você não poderia ter aí processo administrativo se passado esses 5 anos. Determinado estado de São Paulo, estado não, né? O estado de São Paulo, porque só temos um, mas o estado de São Paulo mudou a sua legislação estadual e deu o prazo de 10 anos para decair do direito de entrar com o processo administrativo. Isso chegou no Supremo. Se ele poderia... Acho que caiu na prova da PGR de São Paulo. Caiu? Pois é, porque é de lá, inclusive, porque foi decisão recente. O que acontecia? O Estado deu 10 anos, mas a lei geral fala em 5. E isso chegou no Supremo. Se o sujeito que tem um processo administrativo lá vai ter 10 anos para perda do seu direito de entrar com o processo administrativo ou a administração entrar contra ele. E aqui, por exemplo, no órgão federal, se você é de um órgão federal, seriam 5 anos. O Supremo disse que isso era inconstitucional e que feria a isonomia. Olha só. Então, ele rechaçou o prazo, que é difícil, né? Porque a norma geral, você só pode estabelecer algo menor do que a União faz. Só que nesse caso... Isso aí agravaria para a administração pública. Agravaria para a administração pública, exatamente, entendeu? Então, ele falou que isso feriria a isonomia, você teria contribuinte, você teria sujeitos em São Paulo com um prazo maior do que o restante do Brasil. E isso entraria em choque, iria ferir o princípio da isonomia. Ele disse o seguinte, que essa norma violava lá a Lei 9784 e, por de tabela, violaram a Constituição Federal. Tudo bem? Isso foi recente, por isso que deve ter caído em prova. Caiu? Porque foi uma questão recente. Então, está lá, a Lei 9784, ela é essa norma geral, portanto,
cuidado com essas pequenas pegadinhas de decisões do Supremo. São poucas as vezes que o Supremo chega a analisar a Lei 9784, mas quando faz essa análise, é importante que o aluno esteja aí por dentro, né, dessas mudanças para que não deixe nada passar. Então, lei geral, competência concorrente, essa competência está no 24 da Constituição Federal. Todos os entes da federação, eles podem legislar quanto ao seu processo administrativo e também seu recurso, né? Porque a legislação que trata do processo trata do recurso administrativo naquele respectivo ente. E aí, a partir do artigo, eu anotei aqui, a partir do artigo 56, lá dessa lei, nós vamos ter o que nós chamamos de recurso administrativo na esfera federal para a União. Vamos poder nos utilizar? Sim, a gente vai se utilizar dessa legislação quando não houver legislação específica. Então, está lá, artigo 58 da lei. Quem são os legitimados, né? Ou seja, quem são as pessoas que podem entrar, que podem recorrer na esfera administrativa? Então, está lá no artigo 58 dessa nossa lei 9784. Artigo 59. Artigo 59 traz o que a gente fala que é o prazo. Em regra, o prazo é de 10 o quê? Dias para o recurso, né? Em regra, o prazo é de 10 dias para o recurso. E no artigo 60 traz a forma. O que a gente tem aqui? A forma como esse recurso deve ser feito. Nós sabemos que como estamos diante aí, né? Como nós estamos diante de uma esfera administrativa, nós não temos uma forma pré-determinada. Tem que ser de forma clara, de forma transparente, requisitos informais para que esse sujeito não perca aí o seu direito de recorrer na esfera administrativa. Não custa lembrar, esse sujeito, esse legitimado, ele pode estar sem o quê? Sem advogado. E como é que ele vai exercer o direito dele do recurso? Ele vai exercer de forma informal, né? Muitas das vezes, o próprio processo eletrônico administrativo, que hoje quase tudo está eletrônico, né? Então, você está lá querendo recorrer de um auto de infração. Você vai lá naquele campo mesmo que chega da sua notificação, ou em casa, e depois você leva no correio, ou você, né, faz isso pelo site, você já vai lá, coloca a sua justificativa, o seu contraditório, a sua ampla defesa, né, e aguarda aí a decisão desse nosso processo. E uma última coisa aqui para a gente finalizar esse recurso administrativo, é importante a gente lembrar o seguinte: o recurso administrativo está muito ligado ao que a gente chama de poder de polícia. Eu não sei se vocês lembram, hierárquico, isso aí. Na verdade, se você é porque o poder de polícia ele tem mais fiscalização, né? Ele é a fiscalização. Então, você tem mais autos de infração. Mas se você quiser deixar mais claro, está ligado aos poderes da administração. E aí, esses poderes são de polícia, hierárquico e disciplinar. Né? Porque o outro seria o poder regulamentar. Esse poder regulamentar seria talvez, cabe ao Poder Executivo regulamentar quando edita a norma. Mas isso... Não, na verdade, não a lei, o regulamento.
É o regulamento, exatamente. Então, ficaria mais ligado a esses três poderes. Não que não estivesse também dentro de um poder regulamentar, mas estaria mais ligado ao poder de polícia, porque polícia é fiscalização. Então, no poder de polícia, você tem uma fiscalização. É quando a administração fiscaliza aquele sujeito e aquele sujeito, portanto, por um auto de infração que se inicia... A questão que cai sobre o recurso administrativo. Aí, isso que eu falei, poderia hierárquico, porque quase sempre a relação, né? Quase sempre dá poder hierárquico, que é servidor, não é não? É servidor? Não. É servidor. Questões de servidor. Porque hierárquico, a gente não pode esquecer que o poder hierárquico ele está só dentro do quê? Dentro da administração pública. Isso. Né? Então, você só tem hierarquia entre servidores. E dentro da autoridade também. Sim, mas a autoridade... Porque você acaba recorrendo para a autoridade hierarquicamente superior, exatamente. Mas, assim, está tudo dentro da administração, né? Porque o poder hierárquico é aquele que só existe dentro da administração pública, ao contrário do disciplinar, porque o disciplinar ele está dentro da administração, mas ele também age fora da administração, no caso dos concessionários, né? Dos contratos, dos atos administrativos. Então, você também tem aí a possibilidade de, por exemplo, ter um processo administrativo contra uma concessionária. Acabaram de abrir agora em São Paulo com a Enel para investigar, demora para investigar o porquê que a Enel está deixando tantos bairros sem luz, tá tendo tanta insatisfação quanto a prestação daquele serviço. Então, você entra, para você terminar uma concessão antes do prazo, porque normalmente as concessões são prazos determinados e tudo mais, normalmente tem que ter processo administrativo para que tenha o quê? Contraditório com a defesa. Porque finalizar e extinguir um contrato, né, por culpa da concessionária é punição. Por culpa da concessionária é punição. E ela vai precisar fazer o quê? Já que é punição? Contraditar. Então, você abre um processo administrativo para investigar aqueles atos lá da concessionária, e aí não estaria dentro de poder hierárquico, porque concessionária já é poder o quê? Poder disciplinar. Tudo bem? Então, a gente tem aqui esse nosso panorama administrativo muito ligado a esses três aí, aos poderes da administração pública. Poder de polícia, poder hierárquico, né? Polícia, fiscalização. Multa de ambiental, multa de trânsito, fiscalização de vigilância sanitária, né, nos supermercados, enfim, multas de construção, porque construiu errado, gabarito errado, tem trabalhador sem equipamento de proteção, então tem normas a você seguir, né, de segurança do trabalho. Então, tudo ali está ligado à fiscalização. Hierarquia dentro da administração, disciplina dentro e fora da administração pública. Tudo bem? E aí, esse é o nosso panorama do recurso administrativo. Dúvidas? E aí? Não? Beleza. Hoje a gente encerra aqui a nossa primeira trilha e a próxima, salvo engano, na semana que vem, a gente já vai falar aí sobre, eu não sei se era algum recurso ou se é o ADI, mas já tem aí um temazinho legal para a próxima aula. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos. Parar aqui a gravação.